Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre Serial Killers, Anatomia do Mal. Bom, esse livro aqui foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, mas ele foi escrito pelo Sr. Harold Schuster. Sketchers. Não sei como se pronuncia o nome dele, desculpa aí. E ele é um professor de literatura e cultura americana em Nova York, o que foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler o livro e eu fui ver quem era esse autor. E eu estava me perguntando por que um professor de literatura escreveu o dossiê definitivo sobre assassinos em série, e não antes um psicólogo ou um psiquiatra. Então antes de eu começar a ler esse livro, eu baixei a minha expectativa e fui. E no final dei 5 estrelas e favoritei o livro porque, meu Deus, esse livro aqui é muito bom, gente. É muito bom. Como eu disse antes, eu tava meio suspeita com o fato do autor ser um professor de literatura e não alguém especialista na área, mas eu acho que no final foi até melhor porque a linguagem desse livro é muito boa. Eu acho que a tradução também foi muito boa. Na real, não tem como saber porque eu não li o original, mas pra ter um entendimento quase total do assunto que está aqui, eu acho que a tradução fez um bom trabalho também. Ele atinge bem o público-alvo desse livro, que são pessoas leigas e curiosas que querem ler mais sobre serial killers. Isso acabou deixando tudo melhor. Eu acho que até se fosse um especialista na área, talvez ele usasse termos que nós não conhecemos. Nós, eu digo pessoas leigas, tá, gente? Porque eu me considero super leiga nesse assunto, apesar de fazer vários anos que eu leio sobre. Esse livro ele é de 2013, então já faz uns bons 10 anos, daqui a pouco faz 20 anos que esse livro foi lançado. E bom, como aqui diz que é o dossiê completo sobre assassinos em série, realmente é o dossiê completo sobre assassinos em série. Tem muita informação aqui, gente, tipo muita mesmo. Também, né, o tamanho desse livro aqui, ele é um calhamação. Na verdade, ele é um calhamação sem ser um calhamação, porque ele não passa de 500 páginas, que é o quanto eu considero um calhamaço. 500, 600 páginas, dependendo de diagramação. As letras são bem pequenininhas assim, então eu considero esse livro um calhamaço, com certeza. Como eu disse antes, não tem uma linguagem muito difícil da área da psicologia ou da psiquiatria, então não vai ter nenhum termo, sei lá, que o pessoal da psicologia ou da psiquiatria usa nas aulas quando eles estão estudando mentes perturbadas. O primeiro capítulo aqui começa com uma coisa super simples para introduzir mesmo o leitor no assunto, que é capítulo 1. O que significa? Aí ele começa, origem do termo, definições, categorias de assassinato, em série, em massa, relâmpago, psicopata versus psicótico e além da loucura. Então esse primeiro capítulo é bem uma introdução mesmo sobre o assunto. E aí no segundo capítulo, que eu acho que é o maior de todos, inclusive, é o capítulo Quem são eles? E aí nós temos meio que uma parte mais, digamos, científica. E aí nós começamos com 10 traços característicos de serial killers, sinais de perigo, o quão inteligente eles são, homens versus mulheres, preto versus branco, jovens versus velhos, heterossexuais versus homossexuais, bissanguinários, parceiros no crime e por aí vai indo. Nesse capítulo 2 é que o autor começa a destrinchar o assunto serial killer e a mostrar como ele é mais complexo do que ele aparenta. E cada vez que ele aborda essas dualidades que eu falei pra vocês, ele dá um exemplo diferente. E isso é bom porque você consegue ilustrar na sua cabeça. Por exemplo, ele tá falando de um assassino em série que é negro, o que em tese não é muito comum, mas ele te dá um exemplo e você fica com aquele exemplo na cabeça. Então você lembra que em outro momento, quando ele mencionar esse assassino em série de novo, você lembra, ah, ele é aquele assassino negro que fez tal coisa quando ele estava na área dele atuando, digamos assim. Tudo é muito bem representado e organizado nesse livro. A organização desse livro é um ponto extremamente forte. Sim, queria ser organizada assim na minha vida. Eu acho que a informação aqui ela é dada ao leitor de uma forma muito organizada em cadeias, digamos assim. Porque você tem o tópico principal e você tem vários tópicos depois disso, e talvez às vezes nos tópicos você tenha os subtópicos. Eu acho que o que permite que esse livro seja bom também é essa organização impecável que ele apresenta. Sem falar também que ele é todo ilustrado, não é mesmo? Vou mostrar aqui pra vocês algumas figuras. Por exemplo, isso aqui é meio que esqueci o nome, não é uma tirinha, mas é... Bom, acho que eu posso dizer que é uma tirinha que conta a carreira deste serial killer aqui, que ele era um médico e ele assassinava os seus pacientes. E essa ilustração, ela está inserida na categoria de médicos e monstros, aqui, que são assassinos em série que são médicos, mas são monstros ao mesmo tempo, não diga. Nós temos também figuras meramente ilustrativas mesmo, assim, bonitas desse jeito. Nós temos também coisas assustadoras como isso aqui. No momento que eu folhei essa página, eu tomei um susto e eu tava lendo nos intervalos das aulas da faculdade, tomei um sustinho, mas tudo bem.
E nós temos também imagens mais históricas, porque esse livro ele destrincha os serial killers desde muito antes do termo existir, desde a Idade Média, desde antes da Idade Média, lá da Grécia e Roma Antiga. Nós temos também uma história em quadrinhos aqui muito interessante, que é sobre um serial killer, obviamente. Essa história em quadrinhos conta a história do Carl Panzram. É uma história de quadrinhos bem, assim, bem ilustrada. Eu não vou mostrar toda ela porque, enfim, não tem graça. Gente, ele é todo bonito, assim. E à medida que você vai lendo o texto, ele também sublinha algumas partes que são importantes. Não necessariamente são indispensáveis, mas que quando você vai ler, você vê que elas têm uma tensão maior. Aqui as imagens novamente. Então você vê que é um trabalho muito bem feito. E ao longo do livro também nós temos os estudos de caso. Por exemplo, tem o estudo de caso número 25. Você sabe que é um estudo de caso por causa dessa faixa amarela que tem aqui em cima. Então quando você fecha, você vê as linhas amarelas, quer dizer que é um estudo de caso. Estudo de caso 20, 24, 30, 36, 46, 59, 64, 72, 98, 106, 111, 114, 122, 128, 160, 178, 197, 206, 210, 214, 218, 221, 226, 232, 238, 274, 288, 290, 293, 296, 308, 312, 318 e 325. Então são 34 análises. Não me perguntem por que eles têm esses números aleatórios, porque eu acho que eles são exatamente isso, aleatórios. Gente, esse trabalho aqui tá muito bom. A editora arrasou. A única coisa que eu tenho pra reclamar desse livro, porque é muito feio mesmo, é essa capa. Gente, essa capa é muito feia, sério. Eu vou tirar até aqui o coisa pra vocês terem uma noção melhor. Olha só. Gente, fica tão mais bonito com essa faixa amarela aqui, da Crime Scene, que inclusive essa edição é da Crime Scene, da Dark Side, que eu deixo a faixa porque sim. É muito feia essa capa, gente. É muito genérico, sabe? Essa sombra aqui que é muito, sei lá, programa sensacionalista do Discovery Channel. E esse olho aqui é muito brega. E esse selo aqui também é muito, muito brega mesmo, assim. Eu amei o livro, mas essa capa é muito feia. Sério, gente, é muito feia. E, gente, outra coisa, inclusive nessa faixa amarela tá escrito aqui, olha. Conteúdo extremamente violento, não indicado a pessoas sensíveis, expressamente indicado para maiores de 18 anos, então eu preciso dar essa ressalva aqui que esse conteúdo é realmente forte, muito forte. Tem uns assassinos em série que eles fazem coisas extremamente abomináveis, quer dizer, todos fazem, mas eu acho que na minha escala pessoal alguns fazem coisas mais abomináveis que outros, muito, muito horrível. Então, se você é meio sensível, talvez, né, não seja o melhor livro pra você. Mas para aqueles que gostam do assunto, esse livro aqui é um prato cheio, sem falar que sempre que você tiver uma dúvida, você pode vir aqui no índice, olhar e abrir na página. O índice é super organizado também. Dessa coleção Crime Scene, eu fiz um vídeo sobre o box da Ilana Kazoy, que agora a Dark Side relançou numa edição única, capa dura, tipo essa aqui. Inclusive essa minha edição também é capa dura. Que se caso você tenha interesse em assistir, eu fiz também, tá aqui em cima, vou deixar aqui no final do vídeo pra você. Gente, uma coisa que eu esqueci de dizer é que aqui no final do livro tem toda a bibliografia letal usada e indicada ao longo desse livro. Aqui é bem interessante, caso você tenha interesse em se aprofundar mais no assunto, tá tudo aqui atrás, então é só você pesquisar. Então, gente, foi isso. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!